Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Neste domingo, no clima do Natal, Feliz Natal, celebramos o domingo da festa solene Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para esta festa, Lucas, capítulo 2, versos 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva. E agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Amém. Sabe, irmã e irmão, que uma das alegrias que eu experimento em minha vida de fé foi essa experiência no Brasil de muitos padres que aprenderam a delicadeza de acolher a criança quando o pai e a mãe trazem a criança a primeira vez no templo. Não existe uma norma, não existe uma tradição, nenhuma disciplina interna da igreja que orienta sobre isso. Essa é uma daquelas invencionices, fruto da necessidade da acolhida que nós criamos. Criamos um pacto mais ou menos assim. A criança que nasce do 8º até o 40º dia, os 40 dias de nascido, a gente apresenta. A primeira vez, o pai e a mãe, nasceu a criança, traz aqui diante do altar, o padre acolhe, faz uma oração, bendiz a Deus pela vida dessa criança, para preparar o coração
do pai, da mãe e da comunidade para batizar a criança. Não é uma norma, nem uma orientação pastoral. Só estou contando uma experiência que passei a fazer aprendendo com muitos padres antigos que faziam isso de forma muito delicada, muito bonita, e que não tem nenhuma normatização pastoral, mas tem uma inspiração nesse gesto de José e Maria levar o menino, em que Simeão o apresenta no templo com esse louvor, e Ana, a velha profetisa Ana, glorifica a Deus, faz um canto, um louvor e uma dança dos tempos novos, os tempos messiânicos que se iniciaram com a chegada, com o advento do menino que nasceu. Eu quero começar nossa meditação exatamente pelo fim do Evangelho, por isso fiz essa introdução. Espontaneamente, tomo a criança no braço, faço uma oração de louvor. Bendito seja, Senhor Deus, por essa criança. Pronuncio o nome da criança, com tantos dias de nascido, que seu pai e sua mãe o apresenta no templo, diante da comunidade, para a igreja reunida, no dia do Senhor. E aí faço essa prece. Fazei que, trazendo este menino ou esta menina às águas do batismo, ela cresça em sabedoria, estatura e graça, na saúde e na paz. Esta experiência marcou muito a minha vida e marca muito a minha vida pastoral e de muitos padres amigos com quem a gente partilha isso. E nós conversamos muito entre nós sobre essa questão. O que fazer para que as nossas crianças cresçam, tornem-se fortes em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante da comunidade? O evangelista Lucas diz assim: o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O que fazer para que nossas crianças também experimentem viver a fé, viver como membros do povo de Deus, do povo da aliança, assim, crescendo, tornando-se forte na sabedoria e na graça de Deus? Vamos pegar os elementos que compõem esse texto. Um pai e uma mãe que no 8º dia e no 40º dia de nascimento já estavam lá com a criança no templo. De vez em quando tem alguns pais que trazem a criança com 8 meses, 6 meses. O menino está com 1 ano e meio, já gordinho, grande, inquieto, apresentar no templo. Falo, não, agora é batizar, agora todo mundo já conhece. A apresentação consistia na primeira vez em que a criança adentrava, era conduzida para a parte interna do templo, colocada na presença de Deus. Uma criança de 6 meses, com mais de 40 dias, já deve ter criado uma convivência com todo mundo. O que fazer para que as nossas crianças cresçam nessa medida? Sabedoria, estatura e graça, fortes, cheios de sabedoria, cheios da bênção. O que fazer? Ter um pai e uma mãe que frequentem a comunidade de fé desde os primeiros dias de nascimento da criança. A criança nasce e cresce com a igreja e como igreja. Esse é o primeiro critério. Por várias vezes o texto de Lucas fala conforme está escrito na lei do Senhor, como está ordenado na lei do Senhor. Eu elenquei para cumprir o que a lei do Senhor ordenava. Por vários momentos se dizia isso, depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia. Sim, um pai e uma mãe em que compor a vida e a comunidade de fé, entende-se a participação da comunidade de fé, vir com a criança para a comunidade, para a igreja, é um modo de identificar-se como membro do povo que acolhe a palavra de Deus como regra de vida, conforme diz a lei do Senhor. Participar da vida da comunidade de fé, no caso nosso, a comunidade cristã, a igreja. Mas tem ainda 2 notas. Um pai e uma mãe que participam ativamente da comunidade de fé, mas é bom também a gente elencar que tem um sacerdote, o velho Simeão,
esperava a consolação de Israel, era justo e piedoso, esperava a consolação do povo de Israel. É um homem do templo, mas é um homem também, preocupa-se com a realidade do povo, pensa na consolação do povo de Israel. Movido pelo Espírito, o Espírito Santo estava com ele. Um sacerdote, homem do Espírito Santo. Tem gente que pensa que se o sacerdote se preocupa com o povo e com a consolação do povo e com as condições dignas, justas, saudáveis do povo, ele não é do Espírito Santo, ele é do espírito das ideologias políticas. Não, Simeão não era de ideologia nenhuma, mas ele se preocupava com a consolação do povo. Movido pelo Espírito, ele é conduzido sempre ao templo. E o Espírito lhe havia anunciado que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Ser sacerdote da esperança, que sabe que o Senhor vem e o Senhor sempre vem. Movido pelo Espírito, Simeão vai ao templo. Ele não vai movido pela norma, pela regra, pela obrigação. Ele vai movido pelo Espírito. Quando os pais trouxeram o menino, o velho Simeão toma o menino nos braços e bendiz a Deus. Uma oração linda. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações. Um sacerdote que cuida das coisas de Deus no templo, movido pelo Espírito Santo, que toma a vida desde recém-nascida, 8 dias, 40 dias de nascido, até a vida de todo o povo de Israel e de todas as nações e de todos os povos. Um sacerdote a serviço de Deus, porque cuidando como instrumento de Deus, cuidando para a salvação de todos os povos, ser instrumento para iluminar todas as nações e glória de Israel. Quando a gente tem um sacerdote assim, e uma velha viúva, a velha profetisa Ana, casou, ficou 7 anos com o marido, ficou viúva, agora com 84 anos, consagrou sua vida a Deus. Dia e noite não saía do templo, com jejum e oração. E fala o texto que a velha profetisa Ana pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Assim, tendo um sacerdote assim, um sacerdote idoso assim, uma idosa assim, profetiza, idosas profetizas na igreja, com jejuns e orações, aguardando a libertação do povo, a salvação e a libertação. Não é só libertação, é salvação e libertação. Não é só salvação, é salvação e libertação. É assim que os meninos de hoje vão crescer em sabedoria, estatura e graça, com pais e mães zelosos, sacerdotes zelosos, idosas e idosos zelosos. Feliz ano novo da graça do Senhor. Criemos ambientes assim para que nossas crianças cresçam em sabedoria, estatura e graça. Feliz ano novo para as crianças e para toda a família. Amém.